Olá, gente boa! Estou retornando aqui para mais um vídeo da série Libertação, melhor dizendo, estudos sobre libertação e cura interior. E eu estou falando primeiramente sobre libertação. Esse aqui é o vídeo de número 4 da série. E hoje eu entro no tópico de número 3, onde eu vou falar sobre maldições. Mas antes de entrar aqui na mensagem desse vídeo, eu quero te pedir, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo importantíssimo. Não se esqueça de ativar as notificações. Vamos ao tópico de número 3, maldições. Olha, eu vou falar aqui diversos textos, mas eu não vou ler esses textos. Maldição significa o mal em ação. Então é o mal operando de alguma forma em alguém ou em algum lugar por causa de uma legalidade dada. O que é legalidade? É uma autorização. Então uma autorização foi dada para o mal estar operando na vida de alguém, na vida ou em algum lugar, tá? E o que é essa legalidade, essa autorização? Então é algo que é dito ou que é feito e que confere autoridade a demônios para eles exercerem poder sobre pessoas e lugares. Olha os textos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 e 15. E a carta de Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. Esses 3 textos para você depois pesquisar. Então, uma legalidade, uma autorização. O que a gente pode resumir essa legalidade, essa autorização? Pecado. Simples assim. E há alguns tipos de maldições que operam na vida de pessoas ou lugares. E a gente vai abordar algumas delas aqui, tá certo? Primeiro, maldições hereditárias ou familiares. Bom, maldições hereditárias ou familiares são aquelas transmitidas de geração em geração. O que é algo hereditário? Algo que vai de pai para filho e passa de uma geração a outra. Os textos. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. E o capítulo 34, versículo 7. Êxodo. Números, capítulo 32, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 10. Tá? Então, a maldição hereditária ou familiar ocorre devido a haver espíritos malignos familiares. Ou o que significa esse? Espíritos malignos familiares. Ou alguns falam que são espíritos familiares. O que é isso? Eles atuam em famílias e são transmitidos de geração em geração. O que significa isso? Não significa que a pessoa fica grávida e o bebê vai nascer e já vem um espírito com ele. Não é isso. Não é um filme de terror isso aqui, por favor, pelo amor de Deus. É que assim, esses espíritos, eles começaram a agir na vida de uma família em algum momento. Geralmente uma pessoa da família que deu a legalidade. Naquela família, o espírito entrou, começou a agir na vida daquela família. E ele se perpetua de geração em geração. Satanás, ele não quer destruir apenas uma vida, ele quer destruir uma família, mas ele não quer se resumir uma família, ele quer destruir uma geração, gerações, a sociedade, o ser humano. Satanás, esse é o objetivo dele. Então ele age numa família, não apenas para que fique somente naquela geração, mas que se perpetue a maldição de maneira hereditária, de geração em geração. Por isso, maldição hereditária ou familiar. Ele tem o objetivo de destruir vidas e famílias.
Então o espírito maligno, ele quer se perpetuar nas gerações. Não é apenas na vida de uma pessoa na família, mas ele quer passar de pai para filho, e de mãe para filho, de mãe para filha, de pai para filho, e assim vai. Um exemplo, e aqui eu quero trazer um exemplo hipotético, tá? Mas que pode ser a realidade de muitas vidas, muitas famílias. Uma mulher decidiu fazer um pacto com espíritos malignos, uma feitiçaria, para conseguir casar com um camarada. E ela teve êxito, ela conseguiu casar, teve filhos, seguiu a sua vida. Só que em algum momento da vida daquela família, aqueles espíritos malignos, eles vão começar a atormentar aquela família e vão destruir a vida dela, daquela mulher e a sua família. O que aquela mulher vai fazer? Ela vai buscar ajuda espiritual para ser livre daqueles problemas, porque os espíritos malignos vão trazer sofrimento e vão causar uma série de problemas naquela família. Vai atrás de ajuda espiritual para ser livre daqueles problemas, mas o enganador continuará manipulando aquela mulher e ela vai permanecer debaixo daquela maldição ali. É isso que acontece. Em algum momento, os seus filhos, já adultos e com diversos problemas, eles também serão manipulados por aqueles espíritos a buscar ajuda espiritual como forma de solução para aqueles problemas. Mas o que eles não sabem é que aquilo vai servir para perpetuar a maldição e eles também serão atormentados. Então, isso acontece como uma bola de neve, né? Uma bola de neve, ela começa lá no topo da montanha, pequenininha, e ela vem descendo, descendo, rolando, rolando, e ela vem sugando mais neve, e quando ela chega na base da montanha, ela está monstruosa, e ela vai levando tudo o que estiver na vida dela. Então essa maldição, ela vai de pais para filhos, quando os mesmos continuam debaixo desse jugo. Então pode ser como? Os demônios atuam inserindo uma doença na qual várias pessoas da mesma família têm. Ele faz com que as mulheres de uma família sempre morram do mesmo problema. Avô, pai e filho alcoólatras. Olha só. Gerações de casais de uma família se divorciando e por aí vai, são várias coisas. E geralmente o que acontece? As pessoas vão buscar ajuda espiritual, vão querer desenvolver alguma coisa, a espiritualidade de uma forma não bíblica, né? Mas de uma forma que vai fazer com que os demônios continuem ali atuando, manipulando, dominando aquela vida, aquela família. Então, esse foi o primeiro tipo de maldição, hereditária ou familiar. Vamos para a segunda. Segundo tipo de maldições, maldições adquiridas. Ou seja, a pessoa adquire. Ela pode adquirir voluntariamente, pelo pecado que ela comete, né? Ou ela pode adquirir involuntariamente, não sabendo daquilo que estão fazendo com ela. Provérbios capítulo 18, versículo 21. 2 Samuel 12, dos versos 7 ao 15. E Evangelho de Mateus capítulo 27, versículos 24 e 25. Um exemplo de maldição adquirida. Olha só, muito comum, tá bem? Uma pessoa só nega o imposto de renda ou qualquer outro imposto. Aí um demônio vai ter uma porta aberta na vida da pessoa para entrar na vida dela e destruir as suas finanças. Olha aí, o que é preciso fazer para resolver essa situação? Qual que é o arrependimento aí, a mudança de mentalidade? Tem que declarar, simples.
Poxa, Carlos, eu vou ter que pagar. É isso aí. Eu vou pagar a multa, vou ter que pagar ainda o que eu deixei de declarar e eu vou ter que pagar a multa. É isso aí. Arrependimento é mudança de mentalidade, mudança de direção. É fazer aquilo que deixou de fazer. É isso aí. Mas eu não só posso me arrepender, confessar meu pecado? Pode, mas não só, porque precisa levar uma prática. Frutos dignos de arrependimento. Ok? Outro exemplo. A pessoa tem em seu poder objetos que são pontos de contato por onde entram demônios. A pessoa às vezes nem sabe, mas é um ponto de contato. Fotos diversas, terço, ídolos, anjos, quadros, imagem do Buda, símbolos esotéricos. Olha aí, e aqui eu falo diretamente com cristãos, tá? Se você é um cristão evangélico, frequenta uma igreja, lê a Bíblia, ora, busca o Senhor, e você tem alguma coisa desse tipo na sua casa, eu quero te dizer, é um ponto de contato para a ação de espíritos malignos na sua vida. Carlos, eu não sabia. Tudo bem, não sabia, agora sabe. Mas mesmo não sabendo, abre porta para a ação de espíritos malignos. Porque aquilo ali é um ídolo. E a Bíblia diz que por trás de cada ídolo tem um demônio. Carlos, que isso? É a Bíblia que está dizendo. Então, mesmo que a pessoa não saiba. Outro exemplo, pactos ou consagrações que são feitas com o consentimento da pessoa. É uma maldição adquirida. Pessoas que fazem ou fizeram parte de alguma seita, maldição adquirida, alguma coisa entrou e precisa sair. Pais que fazem pactos para os seus filhos ou com os seus filhos, mesmo que seja bebê, recém-nascido, está no ventre, está consagrando o filho, algum pacto, alguma coisa espiritual que não é bíblica. Mas Carlos, eu era recém-nascido, eu era criança, eu nem sabia o que estava acontecendo. Maldição adquirida, como eu falei na descrição do tipo de maldição. Você adquiriu. Essa maldição precisa ser quebrada. Outro tipo de maldição, maldições lançadas. Olha aí, adquirida é aquela que vem de encontro, a lançada é aquela que é que nem uma pedra, é lançada. Então, maldições lançadas são aquelas que se originam de trabalhos de bruxaria, de macumbaria, feitiços, decretos, palavras que são amaldiçoadoras e são lançados sobre as pessoas. Provérbios 18, 21. Agora, se sobre um cristão fiel e que não tem brechas em sua vida for lançada uma maldição desse tipo, nada acontecerá. É bíblico. Nada acontecerá com esse cristão. Mas se tiver brechas, é certo que demônios atuarão em sua vida. Vai lá em Provérbios capítulo 26, versículo 2, que você vai ver isso. Quero abrir um parênteses aqui. Se porventura algum desses textos que eu falar tiver algum versículo errado, algum capítulo errado, vai aparecer aqui no vídeo o certo, tá ok? Pode ser que na hora de digitar eu digitei algum número errado ali, mas vai aparecer aqui no vídeo o certo e vai estar escrito lá, corrigindo o texto tal, tá certo? Então, um exemplo de maldições lançadas, pessoas que dizem às outras ou a si mesmas, você não faz nada direito, ou você é um burro, ou eu não presto para nada, e por aí. Eu tive uma experiência, conheci um jovem quando eu comecei a trabalhar num certo lugar e a gente trabalhou no mesmo departamento, no mesmo setor,
E uma das coisas que eu ficava muito indignado é que eu fazia algumas coisas, né? E eu tinha experiência naquela função, e ele vinha e perguntava para mim. E quando eu falava, dava a direção para ele, ele falava, cara, tu é muito inteligente, tu sabe muito e tal. E ele virava e falava assim, eu sou muito burro, eu não sei fazer nada. E passaram alguns dias, e ele sempre falando aquilo. Até que chegou um dia que eu não aguentei. Eu falei, cara, para com isso no nome de Jesus. Você está traindo maldição sobre a sua vida, falando esse tipo de coisa. Poxa, está lançando maldição sobre a sua vida. A Bíblia diz que você é uma bênção. Profetize a palavra sobre a sua vida. E ele parou assim e falou, poxa, meu irmão, é verdade. O que eu estou falando está errado. E já me falaram sobre isso. Então, a partir de hoje, eu nunca mais vou falar assim. E mesmo se aplica com relação ao que falamos para as pessoas. Você é uma bênção, você alcançará isso. Deus tem isso para a sua vida. Profetize a bênção e não profetize a maldição sobre a vida das pessoas. E para fechar esse tópico aqui sobre maldições, eu quero falar sobre maldições coletivas. Maldições coletivas são aquelas que incidem sobre uma determinada rua, uma área, um bairro, cidade, região, um estado, uma nação. Por causa do pecado do povo ou alianças e consagrações que autoridades ou o povo fizeram com demônios. Olha, temos muitos exemplos no Brasil e pelo mundo afora, tá? Tem alguns exemplos que eu quero trazer aqui, alguns bíblicos e outros da nossa era, tá? A gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21. Um exemplo bíblico. Por causa da gravidade do pecado deles, havia uma maldição coletiva na cidade, nessas cidades. Demônios, infestação de demônios que dominavam e distorciam a mentalidade daquele povo. De tal forma que eles queriam ter relações sexuais com os anjos que estavam na casa de Jó. A dureza de coração de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. O pecado de Acã, que levou Israel a perder uma batalha. Olha só, Josué, capítulo 7. Poxa, esse você tem que ler. Porque o pecado de um homem levou toda uma nação a perder uma guerra. E olha, a consequência não foi apenas sobre a vida dele. A consequência foi sobre toda a família dele e muito mais, ok? Bom, e agora, um exemplo que traz consequências, maldições até hoje, que é sobre um país, sobre uma nação, Haiti. Você já deve ter visto aí na internet, nos noticiários, o que passa hoje em dia o povo do Haiti. A destruição, a pobreza. Poxa, é terrível o que acontece no Haiti. A ONU já tentou reestruturar aquela nação, né? O Brasil enviou vários contingentes para o Haiti e tentaram fazer muitas coisas para reestruturar aquela nação. Mas eu quero te dizer que eles continuam em pobreza, ruína e miséria. Miséria espiritual, miséria financeira, miséria, mentalidade e guerra, violência. É terrível o que acontece no Haiti. E conta-se que o Haiti ele foi consagrado a demônios no século XIX para ser libertado do domínio da França. Então, o povo ali fez uma consagração a demônios. E eles conseguiram.
Eles conseguiram a libertação desse domínio e tiveram muitas vitórias após isso. Olha, o diabo dá, é verdade. A partir do momento que se oferece alguma coisa a ele, ele vai dar em contrapartida. Mas depois, ele vai começar a tirar. E ele vai começar a tirar. Anos mais tarde, o país caiu em um declínio que está cada vez pior. Eu vi vídeos que retratam isso. Pessoas cometendo atos de canibalismo. Nem a ação da ONU, através de diversos países, conseguiram tirar o Haiti das trevas em que ele vive. E isso se perpetua ano após ano e tem sido cada vez pior, ok? As maldições coletivas, elas podem ser perpetuadas de geração em geração. Sim. Quando as pessoas de uma região, elas fazem festas mundanas que renovam as alianças com demônios. E esse é o objetivo. Para os demônios continuarem com poder atuando numa região, precisa haver renovação das alianças, renovação das consagrações. Poxa, o povo de Deus está sempre evangelizando, ganhando pessoas para Jesus, orando, ministrando libertação, mas o povo está sempre renovando essas alianças. Olha só, exemplos de renovações de alianças, exemplos de consagrações a demônios. Exemplos: carnaval é uma renovação anual de consagrações, aonde se tem prostituição, aonde se tem idolatria, alcoolismo e muitas coisas terríveis. Renovação de alianças através de consagrações a demônios. Outras, festas diversas, festas idólatras, festas de São João. Parada gay também é uma renovação de alianças, é uma consagração. E consagrações diversas também. Essas alianças, elas também podem ser renovadas através de novos pactos. Pactos que são feitos, oferendas que são feitas, né? A gente vê oferendas em encruzilhadas, em ruas diversas. São consagrações. Sacrifícios com animais, né? A gente sabe que, espiritualmente falando, isso é uma renovação de pacto ou uma consagração. E também sacrifícios com pessoas, sacrifícios humanos. A gente vê não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, o desaparecimento de pessoas, o desaparecimento de crianças. Uma parte dessas pessoas, sendo adultos ou crianças que desaparecem, elas são para sacrifícios humanos. A gente também sabe que uma parte é para prostituição, ou sejam adultos ou seja prostituição infantil, pornografia de várias formas. Mas uma parte é para sacrifícios humanos. Então, como eu falei agora há pouco a respeito do Haiti, recentemente, né, e após a queda do governo e a guerra civil, pessoas foram sacrificadas, pessoas foram queimadas, e essas gangues que estão lá atuando, são diversas gangues, elas cometeram canibalismo. Então isso confere legalidade, autoridade através do pecado, para que os espíritos malignos continuem agindo na nação. Outro lugar que faz isso, África. A África não é um país, tá? É um continente. No continente africano também acontece o mesmo, em várias áreas do continente africano. Não apenas através dos feiticeiros e as pessoas que aderem a essas práticas, mas também através dos grupos armados que matam, sacrificam as pessoas. E claro que eles estão ali aliados a questões de feitiçaria também. E eles fazem isso conferindo legalidade para que os demônios continuem a agir naquelas nações, e eles
e esses grupos continuam atuando com poder naquelas nações, fazendo o quê? Com que a miséria, pobreza e ruína se perpetuem naqueles lugares. A ONU pode colocar diversas, inúmeras missões ali, mas não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Missões humanitárias e Médicos Sem Fronteiras e etc e tal. O que precisa é chegar ali o poder de Deus, o reino de Deus ser manifestado, as vidas se renderem a Jesus e terminar essas consagrações aí. Muito bem, gente boa. Eu quero aqui finalizar esse vídeo dentro desse tópico de maldições. Eu espero ter esclarecido a você sobre coisas que você ainda vivencia ou que você quer ter o conhecimento até para ministrar sobre outras pessoas. No próximo vídeo eu estarei falando sobre a quebra de maldições e sobre receber libertação, porque não adianta falar sobre maldições e não falar sobre a quebra de maldições. O que fazer para quebrar as maldições? O que fazer para receber libertação na própria vida? Então eu quero te agradecer por você ter continuado até o final desse vídeo e eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha para geral. Você conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Bem, e se essa mensagem fez sentido ou até não fez sentido para a tua vida, coloca aí no comentário. Diz aí para mim o que você achou disso e eu vou responder o seu comentário. Sendo educado, eu responderei. Não sendo educado, eu excluirei, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.